De volta já aqui com Bem Assim, eu gostaria que vocês sentissem o cheiro que está aqui nesse estúdio, mas infelizmente ainda não inventaram essa tecnologia aqui na televisão. Porque agora o nosso tema é lanches para as férias. Tem muita criançada que está em casa, né? Eu disse, não, vamos chamar Cláudio, ele que é especialista e que também tem pequenas em casa. E que diz assim, ó, Cláudio, vem aqui, vamos ajudar a galera de casa aí a pensar em o que fazer com essa criançada nessas férias. Vamos lá, né? E nada melhor do que comida, né? É comida, né? Comida é bom, né? Comida sempre é boa, né? Sempre é muito bom. Você trouxe duas opções, não foi isso, Nós temos Cláudio, duas opções, é o seguinte, dentro daquele contexto, daquela linha que eu trago quando eu venho aqui, né? De fazer algo que a pessoa possa reproduzir em casa. Sim. Certo? Então a gente pensou em quê? Na pizza. Universal, certo? Né? Eu fiz uma enquete, uma pesquisa com algumas crianças, né? Para ver o que é que vocês querem, o que é que vocês gostam mais. Então entrou a pizza e entrou o hambúrguer. E também nesses dois momentos, a gente vai ver na hora que a gente for fazer a receita, é aquele momento que não é só para você fazer para o seu filho, é para botar o filho para participar e fazer junto, certo? Então a gente vai ver o seguinte, vamos fazer a massa junto com o filho, vamos fazer a massa. Toda criança gosta de brincar de massinha, né? Sim. Tem os slime que tá na moda aí, né? Então vamos fazer a massa junto ali, certo? Vamos deixar a massa descansar, vamos... Dependendo da idade do filho, dá para entrar até na química, certo? Porque dependendo da idade do filho, né? Pão é química, certo? Então o hambúrguer também é um hambúrguer caseiro, certo? Aquele de que você pode pegar aquela carne que sobrou do churrasco, ou então comprar uma carne da sua preferência. A gente vai dar algumas dicas também das melhores carnes para fazer um hambúrguer caseiro. E aquele momento também de estar com o filho. Vamos lá fazer a bolinha do hambúrguer, vamos amassar. Na hora de assar, dependendo da idade do filho, de fritar, aí vai o papai ou a mãe. Sim. Certo? A mesma coisa da pizza. Parece que quando a gente faz a comida ela ganha outro sentido, né? Ganha um sabor mais especial. Você também concorda com isso? E além do seguinte, quando você faz o seu alimento, você sabe o produto que está usando nele. Exato. Então você vai escolher o queijo que você mais gosta, o molho que você mais gosta, a carne que você mais gosta. E com isso, consequentemente, vai ficar tudo muito mais gostoso, né, gente? Então vamos para os vídeos? Vamos para os vídeos. Cláudio trouxe aí os vídeos mostrando um pouquinho, tá? De como é que foi o modo de preparo de cada uma dessas opções. A gente vai começar pela pizza. Pode ficar à vontade. Vamos lá? Coloca aí na tela, @Deus, então, por favor, o vídeo da pizza, da preparação da pizza. E aí o Cláudio vai comentando aqui com a gente como foi que ele fez tudo, tá? Depois ele vai falar um pouquinho da história. Então veja, aí o que é que eu tenho? Farinha de trigo, 500 gramas. Eu não tenho balanço em casa, meio pacote. Não tem como errar. Maravilhoso. Certo? Meio pacote. Meio pacote, não tem como errar. Certo. Então a gente tem a farinha de trigo. Volta lá na imagem, por favor, @Deus. Ai, tá travado, gente. Calma. Enquanto isso, vamos contando a história da pizza. Vamos contando a história da pizza, então, certo? O pão, data aí alguns relatos, data que o pão tem 8.000 anos, outros 5.000 anos, certo? Começou na região ali da Mesopotâmia com os egípcios. Então, os egípcios eles faziam aquele pão que não tinha nada a ver com o pão de hoje, né? Olha lá, voltou o vídeo, depois a gente volta lá para a nossa história. Então, veja, eu estou colocando ali 2 colheres de açúcar de chá, 1 colher rasa de sal, certo? 10 gramas de fermento biológico, aquele pacotinho de fermento, a metade do copo. Ó, veja, um copinho de cafezinho de azeite. E eu estou fazendo na batedeira por ser mais prático, certo? Cláudio, eu não tenho batedeira em casa. Vai na mão. Vai na mão. Até o momento, eu acho que com a criança é até melhor fazer na mão. Neste momento, usa a criança. Então, veja, eu misturei todos os ingredientes secos e o azeite. E agora eu estou colocando 400 ml de água. Certo? Então, a água a gente geralmente não bota tudo, porque eu vou mexendo, vou sovando a massa. Certo? Vai sentindo o ponto, vai sentindo o ponto da massa, certo? E vai acrescentando a água. Aí já está no meu ponto, certo? Como é que a gente sabe o ponto? É muito manual mesmo, é de sentir que a massa está soltando da sua mão. A massa está soltando da sua mão, você vai fazendo isso aí. A água tem que ser morna, tem que ser natural, água normal, gelada? Água natural. Natural. Pode ser água natural. Detalhe, o que é que eu vou fazer agora? A massa precisa fermentar, ela vai aumentar de tamanho. Aí você colocou... Dá um pause aí, pelo amor de Deus. Eu coloquei ali dentro daquele bol, de qualquer recipiente, fechei num sacozinho e eu vou colocar no local fechado para a massa fermentar. Certo. Sabe qual local que eu mais prefiro colocar em casa quando eu estou fazendo? Qual? Dentro do micro-ondas, que eu sei que é um lugar hermeticamente fechado. Sim. E porque a massa precisa fermentar durante uns 20 minutos.
Tá? Cláudio, mas eu não tenho micro-ondas. Bota dentro daquele armário lá que você bota a comida fechado, dentro do forno, desligado, pelo amor de Deus. Certo? Se o forno estiver ligado nesse momento, vai matar o fermento, sua massa não vai crescer. Certo? Então, pode voltar lá o vídeo. Pode voltar lá. Então, coloca lá no saco. Ó, coloquei no saco. Micro-ondas. Tem no micro-ondas, deixei ela crescer. Depois eu vou tirar ali, o que é que eu vou fazer? Quanto tempinho mais ou menos deixou? Ficou 20 minutos. 20 minutos, certo? Então, veja, o que é que eu vou fazer aí? Eu vou separar, porque essa receita dá para 2 pizzas. Certo. Certo? Vou separar ali no formato das bolinhas, certo? Esse formato, lembrando lá, daqui a pouco a gente repassa a receita, certo? Vou separar e o que é que vai acontecer? Ele vai voltar para fermentar novamente. São 2 fermentações. Ah, agora certo? vai ser diferente. Fiz a primeira fermentação, dividi a massa em 2 bolinhas e vai voltar para o micro-ondas ou dentro do seu forno desligado. Certo? Pra então veja, mais. já fermentou a massa. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou abrir, ó. Com a mão mesmo. Vou começar a abrir com a mão, certo? Eu gosto assim, quando tem a dificuldade, a gente tem que procurar a solução. Quem me conhece sabe que assim, se me der um problema, eu vou atrás da solução. Certo? Eu vou usar daqui a pouco o rolo. Aí tem gente que em casa vai dizer, mas eu não tenho esse rolo. Pega uma garrafa. Uma garrafa de vinho, uma garrafa de Coca-Cola, uma garrafa de refrigerante. Enrola ela com aquele papel filme e faz a função de rolo, certo? Para tudo você tem um jeito. Então veja, que eu abri a massa, estou só dando uma dobrinha ali, se eu quiser que essa borda fique um pouquinho mais alta, certo? Eu posso deixar ela lisa, não tem problema. Mas se eu quiser um pouquinho da borda alta, aí vem esse macete, ó. Estou dando uns furinhos na massa. Por quê? Se eu colocar essa massa assim, os furinhos, corre o risco dela inflar. Ela vai começar, o vapor por baixo dela, fazer ela inchar a massa e ficar inflada. Então, por isso que a gente faz esses furinhos. Tá, então só fez os furinhos. Molho, aí o molho vai da sua preferência, certo? Nesse caso aí, eu vou fazer o meu merchan. Óbvio. Esse é o meu molho de tomate, certo? Que algumas pessoas já consumiram e disseram, é melhor do que muitos restaurantes de massa daqui, certo? Então, esse é o meu molho de tomate, é a minha receita, a receita da casa, certo? Então, qual é a brincadeira aí com a criança? Deixa a criança montar a pizza dela, certo? Ah, eu não quero molho, eu quero maionese. É o gosto dela, certo? Ah, eu vou botar queijo e vou botar presunto, milho. Cada criança vai gostar da pizza do jeito. Vai fazendo o seu próprio sabor, né? O que é que você pode também fazer? Cláudio, eu posso fazer bolinhas menor? Pode fazer aquela mini pizza, certo? Então, a brincadeira aí com a criança seria essa. Da criança estar mexendo, manuseando a massa. E depois, cada criança escolher e montar o seu recheio da sua pizza. Muito certo? bem. Aí só está entrando queijo, estou fazendo 2 tradicionais, que é a mussarela, porque toda criança gosta de pizza de mussarela, certo? E vou fazer aí a metade mussarela e vou fazer a metade marguerita. Porque marguerita clássico, né? é o clássico. Todo mundo ama. Daqui a pouco, quando a gente for falar da história, a gente vai falar da marguerita. Que foi a primeira pizza, considerada a primeira pizza da história. Ali estou botando um queijinho ralado, porque na marguerita vai o queijo ralado. Certo? Então, gente, parece difícil, mas não é. Facinho, é um preparo rápido, certo? Eu costumo dizer o seguinte, quando você começa a aprender a fazer as coisas, você fica até sem querer comprar, certo? Certo? Porque tem toda aquela preparação, aquele oréganozinho, né? Estou colocando que é o básico também na pizza, né? Clássico na pizza, né? Mas a gente pode, certo? Cada um montar do seu jeito, né? Já fiz pizza de camarão, certo? Já fiz pizza de milho, aí bota de acordo assim, quando eu estou com minhas filhotas, que elas dizem, vamos fazer pizza, bora. Aí cada um quer escolher uma parte, né, para fazer. A massa é essa base para todas, né? É a base para todas, essa é a massa básica, certo? Não tem como errar essa pizza aí, essa base. Certo? Eu não sei se vai dar, vou dar trabalho lá, o editor lá, não, certo? Aí, que eu tenha mandado uma imagenzinha com a receita. Se depois botar no vídeo, que às vezes a pessoa pode querer depois ver o vídeo, se puder, dar uma pausa depois. Mas aí tem o quê? Repassando aí a receita, ó. 4 xícaras e meia de farinha de trigo. Botei tudo nas medidas caseiras. Certo. Certo? Ah, isso significa 500 gramas. Eu não quero medir. Meio pacote. Meio pacote. Mede no olho lá, meio pacote. Tá? E vai. E vai. 1 colher de sopa de açúcar, meia colher de sopa de sal. Sim. Cada elemento desse tem uma função. O sal é um conservante, certo? 5 gramas de fermento biológico, aquele seco do pacotinho. Sim. Que é que vai ser, como é que vai ser? Facinho você acha em qualquer supermercado. Qualquer supermercado, meio pacote,
certo? 50 ml de leite. 50 ml é um copo de cafezinho. De azeite. Certo? De azeite, desculpa. 400 ml de água. Mistura os sólidos todos, acrescenta o azeite, vai colocando água aos poucos e vai mexendo, até ficar no ponto de soltar da mão. Certo? Eu posso fazer direto, ó. Separei 2 bolas, cobri no plástico e deixei descansar 30 minutos já. Pronto. Tem 2 formas de fazer. E aí a dica é em local fechado você usar tanto o seu forno do fogão sem estar ligado, ou também o forno micro-ondas. Micro-ondas. Então, bota no armário, aquele armário lá da cozinha lá. O importante é que ele fique num local fechado para ele manter a temperatura, porque é aí que vai ativar, certo? O fermento. O fermento é um ser vivo que está ali, que vai ser ativado e ele que vai fazer a massa, a sua massa famosa, crescer a massa, certo? Então ele vai formar umas bolinhas lá de gás carbônico lá natural que ele vai soltando na fermentação dele e vai fazer a sua massa crescer mais um pouquinho. E vamos falar a história da pizza, né? Que você estava falando aí, me interrompeu, vamos lá. O pão, né, retrata de 6.000 anos, 8.000, cada livro conta uma história diferente do pão. Então o pão, ele os fenícios já faziam pão na Mesopotâmia, certo? E o engraçado assim, que agora era um pão seco, não era um pão fermentado. E ele ficou fermentado como? Esqueceram uma massa de um dia para o outro. E viram que aquela massa reagiu, certo? E cresceu. Então eles começaram a notar que esse esquecimento, a massa foi, entre aspas, se estragou e com isso eles descobriram que fermentou a massa. Então eles começaram a deixar a massa de um dia para o outro e usar aquela massa como fermento. Foi aí que começou os pães a ficarem mais fofinhos, que antes era um pão seco. Então, mas nessa época ele já fazia os pães chatos, certo? Com as cruzadas, quando o pessoal foi chegando na Itália, certo? E o que aconteceu? Pão, o italiano gosta sempre do molho de tomate, e do tomate começaram a botar nesse pão chato, certo? E a pizza, que foi a primeira, considerada uma das primeiras pizzas, a Margherita, foi uma homenagem à rainha, certo? Em 1800 e alguma coisa, não sou professor de história não, pelo amor de Deus, certo? E era em homenagem às cores da bandeira da Itália, que seria o vermelho, o verde e o branco da massa, certo? Então essa é um pouquinho da história da pizza. E quando a gente fala de brincar com a massa, quem nunca chegou numa pizzaria e já viu as crianças irem lá para o pizzaiolo, pegar um pouquinho de massa para ficar lá brincando. E ficar brincando, certo? Né? Então, essa é uma das nossas dicas que você está fazendo nas férias. Faz isso, gente. É, inclusive, até uma ótima oportunidade para você se aproximar mais do seu filho. Cláudio tem filhas, né? E ama cozinhar com elas e elas amam também cozinhar com ele. Elas queriam estar aqui, mas estão viajando. Poxa, que triste. Tentei convocar aí um auxiliar aí, porque a gente que cozinha, assim, a gente posta uma foto da comida, aí aparece logo um bocado, eu quero. Na hora de ajudar para fazer, né, galera? Todo mundo quer comer, né? Então, até chamar uma filha de uma amiga minha, mas também está viajando também. Férias, né? É férias. Todo mundo está aproveitando. É férias. Mas, se você puder fazer na sua casa, faça, tá? Vai te aproximar muito mais do seu filho. Você com certeza vai ter um momento incrível com ele. Outra opção que Cláudio trouxe, falando em pão, né, também. Vamos falar em pão. E tem história também, Tem história também. Aí você diz quando né? Se vamos para a história do hambúrguer, vamos para a história, que eu gostei desse momento de conhecimentos. Existe os povos tártaros, certo? Que eles tinham a questão da carne e às vezes uma carne dura eles não conseguiam comer direito. Então eles começaram a cortar pequenininha, certo? Foi aí que surgiu um prato clássico chamado steak tartar, que é a carne crua cortada fininha, certo? Há uma controvérsia assim, os americanos dizem que eles inventaram o hambúrguer, mas já relata que o steak tartar, que na época dos tártaros, naquela região aí na França também, eles já faziam o steak tartar, que é um formato quase que de um hambúrguer, só que cru. E eles começaram a assar aquele steak tartar. Quando eles chegaram na região de Hamburgo, na Alemanha, gostaram daquele prato e aí desse o nome que se chamou hambúrguer. Essa é uma das histórias do hambúrguer. Outro relata que uma rede concorrente aí dos Estados Unidos, sem ser essa famosa que todo mundo sabe, certo? Vamos fazer merchan não, né? Sem ser aquela famosa, era uma rede que não tem aqui no Brasil, que ela se intitula que criou o hambúrguer. Mas o hambúrguer, porque a alimentação, assim, ela vem se transformando, certo? Então é muito difícil atribuir assim, quem criou isso, quem criou aquilo, porque tudo vai passando por uma adaptação. E todo mundo acaba, né, querendo dizer que criou, né? Todo mundo quer ser o pai da criança, né? Quando o filho é bonito, né? Todo mundo quer ser o pai da criança. Quando faz sucesso, todo mundo quer ser pai, né?
Então, o hambúrguer também é assim, uma coisa simples de fazer, certo? Eu trouxe o básico do hambúrguer, não trouxe aquele hambúrguer com bacon, com molho, porque geralmente as crianças não gostam desse tipo de hambúrguer, porque, certo? Se você for nos fast food da vida, você vê o que mais a criança pega é aquele basicão. Só hambúrguer com queijo. E realmente é o seguinte, se a carne é boa, o hambúrguer vai ficar gostoso, o molho passa a ser secundário. Certo. E Cláudio, vamos falar um pouquinho dessa carne que você fez? Tem receita aí, tem imagem aí do modo de preparo. Pra gente falar assim, ó, não foi hambúrguer congelado que ele comprou lá no supermercado. Tudo fresquinho. Você fez, carne, foi? Certo, escolhi a carne. Eu tenho um moedor em casa. Você indica? Olha, pra mim, uma das melhores carnes para fazer hambúrguer chama-se fraldinha. Fraldinha. Por quê? O hambúrguer é a carne e se tem uma gordurinha que vai dar aquela liga no hambúrguer. Muita gente diz assim, eu boto ovo, não precisa botar ovo. Vocês vão ver no modo de fazer que não precisa de ovo, certo? Quando a carne é boa... A carne é boa, certo? Então você pode usar uma fraldinha, pode usar um contrafilé. Se tiver podendo, que a carne está um pouquinho mais alta agora. Se quiser, pode usar uma picanha. Certo, um hambúrguer de picanha. O ideal é que você tenha uma carne que tenha um percentual de gordura. Para poder dar sabor, porque é a gordura que dá um saborzinho também à carne. Certo? Senão a carne vai ficar aquele hambúrguer muito seco, muito magro demais e vai ficar muito seco. Então, geralmente, a minha preferência é fraldinha. Fraldinha. Para mim, é a melhor carne para fazer o hambúrguer. Se eu não tiver fraldinha, eu parto para um contrafilé, ou que é o chamado bife ancho, desde que ele seja... que ele tem uma capa de gordura. Tá. Certo? Já deixou a dica aí, viu? Então, para vocês. Se tiver mais dinheiro, faz um de picanha. Faz um de picanha. Certo? Porque ele tem aquela gordurinha lá. É outro sabor. Então vamos agora para o vídeo, para a gente mostrar para o pessoal de casa como é que faz. Por favor, Deus, solta aí esse vídeo. Então veja, eu peguei a carne, essa carne aí eu não moí, só porque eu mandei moer onde eu comprei. Estou usando aí um bife ancho, que é o contrafilé. Certo? Coloquei ali uma colher de sal, estou colocando uma pimentinha, mas isso é muito optativo, tá? Estou colocando ali uma pimentinha do reino moída, certo? Lembrando, a pimenta do reino não arde, ela só vai levantar o sabor do seu produto, certo? Então veja, vou dar uma mexidinha ali para poder misturar os ingredientes, certo? Outra questão que o pessoal diz assim, Cláudio, por que você não está de luva? Minha mão está limpa, está lavada, esterilizada, certo? Tem luva que é pior do que minha mão. Porque você pega aquelas caixas de luva, aí tá ali aberto o dia todinho. O cara pega uma, pega a outra, pega uma, pega a outra. Então, às vezes é muito... Se você tiver com a mão higienizada, certo? Então, veja, ó, misturei a carne. Sim. Dá uma pausazinha aí, por favor. Só para mostrar uma coisa, se puder. Cláudio, por que você pegou aquela medida? Voltando para aquela história de que eu não tenho todos os equipamentos em casa. A média de um hambúrguer, desses hambúrguer gourmet, artesanais, é 180 gramas. Isso. Mas se eu não tenho balanço em casa e eu quero ter uma média, eu peguei ali, aquela medida ali que eu tô. Volta lá, mostra é uma colher, é uma xícara. Isso é uma xícara. Certo? Então veja, eu não enchi ela até, certo? Botei quase cheia. A xícara vai dar em torno de 170, 180 gramas. Então veja, ó, tô fazendo a bolinha ali, ó. É essa hora que eu vou estar com a criança ali. Vamos mexer na carne. Vamos. Certo? Vamos pegar aqui, medir, vamos fazer a bolinha. Esse movimento, esse ir e vir ali, eu tô ligando a carne começa a ligar por causa da gordura, do movimento da própria carne. Certo? Por isso que assim, não precisa de ovo. Se a carne for boa, não precisa botar ovo. Ó a dica, viu, para você não precisar usar ovo aí no seu hambúrguer. Faz esse movimento. E um detalhe, não deixe ele muito alto. Certo? Porque às vezes você deixa muito alto, termina ficando maior do que o pão, certo? E também assim, fica cru no meio, tá? Tem um macetezinho que eu vou mostrar aí para vocês, para não deixar aquele cru no meio, certo? Gostei já. Tem um macetezinho aí. Então veja, o que é que eu tenho aí, gente? Carne, sal, um pouquinho de pimenta do reino, certo? Estou botando ali numa frigideira com um pouquinho de manteiga. Sim. Um detalhe, tem gente que fica virando, vira para lá, vira para cá. Não, deixa a carne assar um lado e vira o outro, ó. Assou um lado, ó, virei o outro. Sem precisar ficar, não precisa estar no vira-vira, certo? Detalhe, a manteiga, a gordura tem que estar quente, senão vai criar aquela água ali, vai ficar muito feio e vai ficar ruim, ó. Ó, já botei o queijo, ó. Tô botando, assei um lado, virei. Tô botando o queijo, enquanto ele assa outro lado, vai derreter o queijo, ó. Certo? Faltou um macetezinho aí eu mostrar para vocês. Dá um pause aí para ele falar. Se puder voltar só um pouquinho aí. Volte aí, por favor. Aí, deixa minha mão aí, ó. Tá vendo aquele pão do outro lado? Sim. O que é que eu fiz naquele pão, ó? Ó, eu passei manteiga
e dê uma douradinha no pão, na parte Sim. interna. Sabe para que isso? Porque se você deixa o pão sem fazer isso, o suco da carne vai penetrar no pão e seu pão vai ficar todo esfarelado, todo molhado por dentro. Então, esse é o macete para o seu hambúrguer também não ficar todo molhado, todo esfarelando ali, certo? Você pega o pão, passa uma manteiguinha e como se fosse um pãozinho assado ali na chapa. Certo? Deixou um pouquinho ali, tirou. Deixou um pouquinho ali, ele dourou, tirou. Porque quando você botar a carne, já está dourado, já está caramelizado ali, não vai ficar o pão... todo molhado. E quando você botar, não vai ficar todo molhado. E qual que é o macete, então, para não deixar a carne crua? Vamos seguir o vídeo ali, que agora vai vir o macete, ó. Vê que eu peguei, ó, botei no pão, certo? O pão já tá... Eu vou cortar no meio. Vou Olha, cortar tá no meio. cru. Tá cru, tá meio cru. Sim. Olha o que é que eu vou fazer. Tá vendo? Até o editor disse lá dentro, tá vendo? Certo? Então, esse é o macete. Um detalhe aí, nesse caso aí, nesse caso aí eu cometi um erro. Tinha muita manteiga ali. Sei. Certo? Eu posso fazer essa caramelização dessa parte que não ficou muito cozida na própria panela que eu estava com o pão. Com o pão. Isso. Se quiser, pode botar um pouquinho de manteiga ou então fazer ali, só para dar caramelizado. Por isso que ele dá, não sei se dá para fechar aqui. Dá certo? sim. Você vê que aqui no meio, ó, agora, ó, ele tá cozido. E olha que bonito, né, gente? Que bonito que fica. Você vai fazer em casa, vai saber a procedência dos alimentos, vai escolher tudo, vai trabalhar com a criançada. Eles com certeza vão amar muito, muito, muito essa comida, Cláudio. Então, férias, contrariando a nossa Nutri, né? Que estava aqui antes, né? Certo? Ela mostrou um lado, certo? Eu vivo esse lado também, né? Esse dilema de me manter saudável, certo? Que eu era um pouquinho, eu perdi 20 quilos e venho mantendo. De vez em quando eu dou uma relaxada, né? Mas aí volta pro foco, certo? Mas, assim, duas receitas, assim, fáceis, que dá para criança e para fazer com criança. Muito bem. Temos imagem dos ingredientes do hambúrguer para a gente reforçar o hambúrguer, eu nem botei os ingredientes, mas assim, porque o hambúrguer aí só tem o quê? 1 quilo de carne. 1 quilo de carne. Uma colher rasa de sal e pimenta do reino a gosto. Pronto. Só isso. E na hora... E vai mexendo, faz a bolinha lá, certo? Achata. 180 gramas, mais ou menos. Cláudio, aí eu fiz as bolinhas, eu posso fazer e deixar na geladeira para fazer à noite? Pode. Cláudio, eu fiz os meus hambúrguer e sobrou. Congela, certo? Para usar uma próxima vez, dá para fazer antes. Fez um churrasco de dia, sobrou a carne, moe a carne e faz o hambúrguer, ou então compra especificamente para o hambúrguer. Tudo se aproveita, viu, gente? Aqui nada se perde, não, tá? Para tudo tem um jeito, né? Para tudo tem um jeito. Assim, a gente que trabalha com a comida tem que ter isso. Eu comprei para o final do ano agora, eu fiz uma caldeirada de fruto do mar e eu fui no mercado e comprei pimenta de cheiro. Sim. E quando cheguei, sobrou muita pimenta de cheiro, porque no mercado tem aquele negócio, R$2 vem aquele monte, vem né? Menina, é um saco. E eu olhei para ele, eu cheguei em casa essa semana, eu olhei para ele e disse, vou fazer o que com essa pimenta aí? Aí tinha um abacaxi, eu digo, já sei. Cortei o abacaxi bem picadozinho, botei numa panela, cortei a pimenta de cheiro, botei na panela, botei açúcar, anis estelado, certo? E ou qualquer que quiser botar canela. Aí eu fiz um doce de abacaxi com pimenta de cheiro, porque a gente não tem o direito de estragar a comida. Tem muita gente morrendo de fome, certo? E uma das nossas funções como gastrólogo é aproveitar o máximo dos produtos, dos ingredientes. Dos alimentos. Isso é muito bom, verdade. E com criatividade a pessoa chega longe, né, Cláudio? Cláudio, meu amor, muito obrigada. Obrigado a você. Sempre muito bom ter você aqui com a gente. Tem rede social para a gente compartilhar com o pessoal? Rede social é @C de Cláudio, M de Moisés, que é o meu nome. Sim. C de Coelho e Romeiro. @CMC Romeiro. CMC Romeiro lá no Instagram para você ficar por dentro e ainda tirar suas dúvidas sobre essas receitas ou outras que você queira saber. Pode perguntar lá no direct, estamos à disposição. Obrigada. E a vocês também. Muito obrigado. Bom dia. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Beijo para as meninas. Obrigado. Tá? Maravilhosíssimas. Obrigado. Aproveitem bem muito. Na próxima eu vou trazer as 3. Por favor. A gente gosta disso. Traga. Obrigada, viu? Obrigado. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, muito obrigada também pela sua companhia, pela sua presença. Nós voltamos amanhã, tá? A partir de 9h30 da manhã tem mais programa bem assim aqui na telinha da TV Mar. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença. Grande beijo, maravilhosa quarta para você. Tchau, tchau.